Estamos ao vivo? Parece que sim. Agora vai. Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde. Vamos chamar a galera para poder entrar aqui com a gente. Vou passar um recadinho aqui pro povo. Estamos ao vivo. Vamos lá. Show de bola. Com medo. Vamos colocar o tema aqui. Tema. Estamos chegando, estão me ouvindo bem? Quem está chegando aí, vamos dar dando um joinha. Fixar comentário. Olá pessoal, boa noite, tudo jóia? Vocês estão me ouvindo? Dá um comenta aí que eu tô sem retorno do que eu tô falando, se é que eu tô falando. Deixa eu escrever aqui. Estão... Um, dois, três, testando, som. Não tá conseguindo me chamar? Então deixa eu convidar aqui, ó. Deixa eu ver se vai. Para você, Valdirene, se vai vir com nós, mas não vai. Agora deu. Agora foi. Estamos aí. Tá me ouvindo bem? Tô sim. E você? Também te ouvo. Te ouvo muito bem. E aí, hoje então vamos falar sobre o medo? Medo do amanhã? Exatamente, não é qualquer medo. Né? Um medo de algo que ainda pode não acontecer. Legal? Eu posso começar com lendo uma historinha? O que você acha? Claro, fica à vontade. Vamos lá. Eu vou ler aqui uma historinha. Ela é bem curtinha, bem rapidinha. É a lição da borboleta. Tá bom? Tá bom. Um homem, certo dia, viu surgir uma pequena abertura no casulo. Sentou-se perto do local onde o casulo se apoiava e ficou a observar o que iria acontecer. Como é que a lagarta conseguiria sair por um orifício tão miúdo? Mas logo lhe pareceu que ela havia parado de fazer qualquer progresso, como se tivesse feito todo o esforço possível e agora não conseguisse mais prosseguir. Ele resolveu então ajudá-la. Pegou uma tesoura e rompeu o restante do casulo. A borboleta pôde sair com toda facilidade, mas seu corpo estava murcho. Além disso, era pequena e tinha as asas amassadas. O homem continuou então a observá-la, porque esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem e se estendessem para serem capazes de suportar o corpo que iria se firmar a tempo. Mas nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o restante de sua vida rastejando com seu corpo murcho e as asas encolhidas. Nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado e o esforço necessário para a borboleta para passar através da pequena abertura eram um modo pelo qual Deus fazia com que o fluido do corpo daquele pequenino inseto circulasse até suas asas para que ela ficasse pronta para voar assim que se livrasse daquele invólucro. Algumas vezes, o esforço é justamente aquilo de que precisamos em nossas vidas.
Se Deus nos permitisse passar através da existência sem quaisquer obstáculos, Ele nos condenaria a uma vida atrofiada. Não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido, nunca poderíamos alçar voo. Essa é a história da borboleta que nunca voou. É bem interessante essa história e muitas vezes nós também passamos por isso, né? Existem, pelo menos na minha concepção, existem processos que nós precisamos passar para que nós possamos crescer também, aprender e evoluir, né? Então, muitas pessoas têm medo do amanhã, a ansiedade do dia seguinte, ou até de uma vida futura, né? Seja de qualquer área, seja financeira, relacionamento, familiar, né? Então, muitas pessoas acabam passando por este medo e às vezes nós até queremos ajudar, temos o potencial ou temos a possibilidade de intervir na vida dessa pessoa. Mas é importante que a gente respeite o momento de cada um, né? Então eu posso ir lá e dar meu jeito e consertar e costurar o que está errado. Ou o que eu vejo, né, que não está tão bom. Mas, na verdade, talvez eu esteja castrando essa pessoa, né, para que ela realmente não evolua na vida dela, que ela não entenda os processos que ela tem que passar e assim ela consiga ter uma melhor qualidade de vida, né? E essa justamente é a questão, né, das pessoas. Elas se veem hoje em uma situação delicada, em uma situação onde elas, às vezes, não têm. Elas olham para si e falam: eu não consigo passar por isso, eu não aguento mais essa vida que eu estou vivendo, né? Eu não sei o que eu vou fazer amanhã, eu não consigo mais olhar para a cara do fulano, eu não consigo mais enxergar uma luz no fim do túnel. Mas quando a gente, que já passou por um processo similar, a gente vai lá e facilita, entre aspas, a vida dessa pessoa, a gente pode estar podando ela, porque cada um tem um processo diferente e cada um precisa passar pelo seu processo, né? A gente pode até querer terceirizar, porque, nossa, dói demais, eu não consigo lidar, deixa eu tomar um comprimidinho da felicidade, deixa eu terceirizar a minha responsabilidade, e a pessoa acaba não tendo um amadurecimento necessário para que ela possa, assim, se desenvolver e poder alçar seus voos. É isso mesmo. E esses processos existem na vida de todas as pessoas, né? Então não existe uma pessoa que não passe por dor ou por desafios, conflitos, seja o nome que a pessoa quiser dar para isso, né? Então é importante a gente reconhecer isso, né? A gente reconhecer que existe a dor, existe os momentos de aflições, e o que nos difere disso é realmente os momentos em que sabemos que isso tudo vai passar, né? A Alexandra fez um comentário aqui: eu acho que já não estou conseguindo, né? O que, Ale, especificamente você não está conseguindo? Conta pra gente aqui, que hoje nós temos algumas poucas pessoas na live, e aproveito também para mandar o aviãozinho, né, Natan? Fazer o convite aí para disparar o... Pessoal, vamos lá. Nós abrimos um projeto novo essa semana, né, para podermos falar sobre os vários tipos de medo, né? Esse grupo lá no WhatsApp nós demos o nome de Estratégia para a Coragem, mas a ideia é a gente reforçar, né, que é possível, porque existe vários tipos de medo, né? Mas todos esse medo tem uma origem em comum, né? Mas a gente sabe que para quem passa por aquilo, para quem está vivendo aquela situação, é realmente delicado. E a gente, entendendo o que o outro está vivendo, o que o outro está passando, a gente vai passar algumas dicas e vamos tentar facilitar, não caminhar para você, não resolver o teu problema, mas nós vamos te acompanhar para que você passe por esse processo, dessa forma você consiga, assim, ter um resultado mais rápido. Isso mesmo, a Ale respondeu aqui, a dor, então ela disse que a dor voltou, né, que ela não estava mais conseguindo. Aí a gente lembra daquele exemplo, né, do entregador, né? O entregador,
Imagina, a Alexandra já deve conhecer esse exemplo que é tão falado também, né? Então, existe um entregador. Então, imagina um entregador vindo na sua casa com um pacote, um embrulho bonito, né? E ali está entregando a dor, né? Então, ele bate na sua porta e aí você, não, não, eu não quero te receber, porque você percebe que ele está sujo, né? Que ele está desarrumado, e aí a única coisa que tem de bonito é o embrulho nas mãos dele. E aí você rejeita, sabe? Você não quer aquilo, porque vem de umas mãos sujas, né? E em um outro momento, o entregador vem trazer novamente, e aí outra pessoa recebe isso com a mesa posta, com cafés, com pães e queijos, né? E aí fala, entra, senta, eu estava te esperando. Então, o ponto é que não é pra gente rejeitar a dor, afastando, né? E nem trazer ela para dentro. É assim mesmo, então não tem mais o que possa ser feito, né? Então, realmente a gente precisa acolher essa dor, dizendo para esse entregador, ok, eu sei que você veio, eu sei que você está aqui na minha frente, né? E o que eu posso fazer com isso, né? Então, esse processo de dor, realmente ele acontece em muitos momentos, né? A Alexandra continua aqui. Eu tenho medo de não estar conseguindo me perdoar e nem perdoar a quem me magoou. O que você tem a dizer quanto a isso, Natan? Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Eu perdi a última parte. Se você estava lendo o que a Lê comentou, pode voltar igual. Isso, eu comentei que a Lê está passando por um processo de dor, né, onde ela não está conseguindo perdoar a si mesma e a perdoar pessoas que magoam ela, né, que ela não está conseguindo acolher essa dor, com esse exemplo que eu dei do entregador, né, que não é pra gente rejeitar a dor, como não, eu não quero te ver de jeito nenhum, e nem trazendo, entre, sente, eu estava te esperando, né, mas sim entender por que aquela dor chegou, por que aquele entregador veio entregar isso, e como que a gente consegue superar essas dores. Eu tenho algo muito interessante que eu estava até vendo hoje também, sobre a crise, né? Qualquer crise que passamos, seja emocional, principalmente emocional, né? Porque a dor emocional, ela é tão forte quanto uma dor física. E quando nós falamos para outras pessoas que está doendo, né? Porque a ansiedade dói, a depressão dói, né? E tantas outras coisas doem. Só que as pessoas não conseguem tocar isso, né? Se eu falo, eu estou sofrendo, eu estou passando por um processo ansioso, as pessoas, isso é bobeira, porque ela não está enxergando, porque continuo trabalhando, eu continuo brincando com meu filho, né? Continuo fazendo as minhas coisas e aí as pessoas não enxergam esta dor. Né? Diferente de quebrar o pé e ter uma fratura exposta. Aí todo mundo fala, nossa, caramba, isso deve estar doendo muito, né? E aí a pessoa reconhece a sua dor, quando ela enxerga a sua dor. Mas se a pessoa não enxerga, né, então não faz sentido, né? Acha que tá tudo bem. E tudo bem também ser assim. No nosso cérebro, o mesmo mecanismo que entende uma dor física é o mesmo que tem uma dor emocional. Né? Por isso que alguns médicos até recomendam que quando nós estamos com uma dor emocional, que nós tomamos aqueles remédios para dor, né? Porque é o mesmo mecanismo ali do cérebro que manda dor para o nosso corpo, né? Então, nesses momentos de crises, nesses momentos de dor, nós podemos olhar isso com muito carinho, né? Entendendo que tudo bem que isso está acontecendo. Né? Eu não sei, Lê, o que é que está te chateando, quais os processos que você tem passado, né? Mas eu gostaria de saber, né, em outro momento, se você quiser conversar comigo, eu vou te ouvir com muito carinho também. Então a crise, Nathan, ela é importante porque nós crescemos através da crise. Se nós não estamos passando por dor, por sofrimento, por desafios, é como se nós nos acomodássemos. Então, nesses processos de aperto, sabe, de esmagar, é o que os estudiosos dizem que é onde nós conseguimos criar mais, que nós conseguimos produzir mais para sair disso, né? E perdoar as pessoas, muitas vezes é difícil, né? Tem coisas que são absurdas para a gente,
né? Entender por que aquela pessoa fez aquilo daquela forma, por que falou conosco daquele jeito, que poderia ser diferente. E nós olhamos isso com os nossos olhos, porque seria a forma como nós gostaríamos de ser tratados, ou como nós trataríamos o outro, né? Então, entender que cada um tem um processo e que entende a vida de uma outra forma, fica mais fácil de lidar, sabe? Com esses sentimentos. E tem pessoas que nem sabem que estão nos magoando. Às vezes elas têm atitudes e a gente nem percebe, que elas não percebem, né, o quanto aquilo nos afeta, né? E quando a gente já tem uma dor, isso se potencializa mais, né? Então a gente acha que realmente está sendo muito ferido por isso. É na questão de nossos filtros quando ficam abertos, né? Se eu tenho uma ferida aqui dentro da rejeição, por exemplo, né? Minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, minha família me abandonou, e eu acabo crescendo com isso, e conforme eu vou vivendo, eu só vou abrindo o meu filtro somente para o abandono, para a rejeição, né? E, então, o que eu vou ver no mundo? Eu só vou ver isso. Eu vou ver que eu não fui querido quando fui concebido, porque meu pai tentou fazer aborto. Eu não fui querido porque a minha mãe deixou morar com a minha avó. Eu não fui querido porque minha mãe só queria trabalhar, não queria ficar comigo em casa, sabe? Aquelas lembranças que a gente vai tendo e vai trazendo para as pessoas, né? Entrar para a gente, tipo, se eu lembrar agora, eu falo assim, aonde estava minha mãe quando eu era criança? Inclusive, minha mãe está online aqui. Oi, mãe, falar mais alto? Eu não falo muito alto, mãe. Sou mais baixinho. Então, a questão é, onde minha mãe estava na minha infância? Minha mãe estava trabalhando, estava lutando. Mas na minha percepção como criança, eu estava sozinho. Entende? Ela fez o melhor dela. Qual foi a melhor papel dela naquela época? Foi poder trabalhar, porque precisava colocar o que comer dentro de casa. Mas nós, como criança, nós não entendemos o mundo dessa forma. A gente não percebe o que os nossos pais estão fazendo, o que o mundo estão fazendo com a gente. Mas então a gente traz para a gente somente essa dor que vem carregando. Então, quando a gente chega na nossa fase adulta, hoje eu tenho meus 37 anos, né? Já passei por um processo de desenvolvimento e consigo olhar para trás e perceber, né, que o que o meu padrasto fez foi o que ele podia fazer naquele momento, o que o meu pai fez foi o que ele podia fazer naquele momento, por mais fila da puta que ele fosse, mas é o que ele podia fazer e tudo bem, né? O que minha mãe fez foi o que ela podia fazer. E dessa forma nós fomos vivendo e fomos amadurecendo. Enquanto a gente não consegue perceber que cada pessoa ela faz o melhor que ela pode naquele instante, a gente não consegue olhar para trás e não sentir dor. Porque a questão do perdão, quando eu olho para trás e vejo aquelas pessoas que magoaram, que me deixaram meio de lado, que me rejeitaram, né? Se eu sinto dor com isso, é porque eu não entendo o que a outra pessoa estava fazendo, né? Nem sempre a outro lado ele fez para me atacar. Ele só fez porque era a única coisa que ele conseguia fazer naquele instante. E ótimo, tudo bem. Agora cabe a mim, hoje, eu, Natan, como adulto, olhar para trás e perceber o quanto a minha mãe batalhou, o quanto a minha mãe ela se doou. Quantas vezes eu, na minha adolescência, ignorante, eu fui arrogante, eu fui bocudo, eu respondi a minha mãe, vai lá, mas eu sou o mais velho, cuidei das minhas irmãs. Sim, eu cuidei das minhas irmãs, dos meus irmãos, mas também aprontei, não sou santinho, né? Não estamos aqui em live para dizer que, o Natan é santo. Não, a gente apronta, criança apronta, velho. Mas a gente traz essa dor desde o momento da nossa concepção. Se a gente só vai perceber isso o reflexo da nossa vida adulta, né? Igual como a Lê falou lá de Portugal, né? Eu tenho medo porque talvez eu não consiga perdoar outra pessoa, talvez eu não consiga me perdoar, né? Vamos entender um pouquinho essa questão do medo. Qual que é a origem desse medo, né? Porque assim, o que é o medo de fato? O medo ele é um mecanismo de defesa. É um mecanismo de sobrevivência que nós temos. E funcionou muito bem até agora. Tá? Imagine se você vivesse há, sei lá, 3 bilhões de anos atrás. Né? A ciência fala alguns números muito grandes, mas imagine que Deus fez você, né?
eu sou criacionista por ser cristão, então eu acredito que Deus fez o homem. Se você é evolucionista, tudo bem, mas vamos imaginar que está lá, você e a sua família há 3 milhões de anos atrás, lá na savana africana, onde tudo lá queria te comer, entendeu? Se você está no chão andando, um tigre dente de sabre queria te comer. Tá? Se você vai dormir numa caverna, vem um urso e quer te comer. Você vai fugir do urso para fugir do tigre, para subir numa árvore, você sobe na árvore, tem uma cobra lá na árvore que quer te comer. Você vai para o rio, tem um jacaré que quer te comer. Tudo naquele ambiente hostil queria te comer. E o que você acaba percebendo? Porque assim, ó, imagina, você está andando pela floresta e você dá de cara com um tigre dente de sabre. Cara, se você parar para pensar, o que eu faço? O que eu vou fazer disso? Eu vou correr, vou lutar, vou me mijar todo, entende? O nosso cérebro, ele pula a nossa parte do pré-frontal, ele vai processar toda essa informação no nosso sistema límbico, que fica bem no meio da nossa cabeça, lá no sistema límbico, ele vai trazer essa reação para a gente automático. Tá? Ele vai processar, ele vai fazer os cálculos certinho. Se dá para você correr, se dá para você fugir, ou se ele vai desistir. Se ele entrar em pânico, você vai ficar travado, parado. E o mesmo sistema, desde quando nós fomos criados, desde quando o ser humano que existiu aqui nessa face da Terra, funciona hoje da mesma forma. A diferença é que hoje nós não temos um bicho em cada esquina querendo nos comer. Mas nós temos o boleto, mas nós temos a barata, mas nós temos a lagartixa. A gente olha, algumas pessoas que têm medo da lagartixa, olha para a lagartixa e vê ela um alligator, um jacaré enorme. Olha para uma barata, né, Val? E vê a barata andando de salto alto, assim. Pensa, uma barata tá desse tamanho, ela quer me pegar. E, cara, mas é nossa representação do que é o bicho em si. O bicho em si, ele pode não ter muita, como posso dizer, ser muito ofensivo para a gente. Mas como a gente interpreta isso é que vai dar esse medo. E a gente só tem 3 reações no medo, Val. Ou a gente vai para cima, ou a gente foge, ou trava tudo, tela azul no Windows e a gente paralisa. Peraí que ficou mudo aqui para mim. Tá me ouvindo? Uhum. Tá, então eu vou falando e vamos ver. Então, o que você está dizendo é que desde lá milhões de anos atrás, nós passamos por uma evolução, mas o nosso cérebro não passou por essa evolução, porque os nossos sistemas, ainda cerebrais, são os mesmos de antigamente, lá dos nossos antepassados que viviam nas cavernas lá. Então, por não passarmos por esta evolução cerebral, como nós temos toda essa programação, né, e esse DNA também que vem, né, da nossa geração, da nossa criação. Então, nós estamos sempre diante do medo. O nosso organismo, ele tem um sistema de defesa que ele reage. É por isso, então, que quando precisamos, a gente passa por um susto, por um medo, a nossa percepção é vontade de fazer xixi, né? Ou de sair correndo, porque o nosso organismo precisa liberar peso, liberar o que tá, né? Tem pessoas que sentem até dor de barriga, né? Ficam com diarreia quando tá passando por um processo de nervoso e tudo mais. Então é isso que acontece. O cérebro, ele manda um comando pra gente descarregar, soltar as malas, porque a gente precisa fugir, né? Ou a gente precisa atacar. É isso que você quis dizer? Isso mesmo. É comum as pessoas, elas quando elas vão enfrentar algo que é novo para elas, né, uma situação que é novidade para elas sentirem dor de barriga. Ou para ir fazer o número 1, ou para fazer o número 2, né? Normal, né? Lá atrás, né, quando não dava tempo de ir para o banheiro, né, a gente fazia no meio do caminho. Né? Porque o corpo ele precisa ficar mais leve, porque senão todo aquele sobrepeso, né, acabava te deixando mais lento. Mas você fala assim, nossa, Natan, mas eu vou pensar nisso, eu preciso primeiro ir no banheiro, depois que eu me fazer tudo que tem que fazer, aí eu vou correr, eu vou para cima. A questão é essa, você não pensa, você não percebe. Quando você viu, já foi. Entende? Quando você tem o gatilho do medo, né, esse gatilho que está aí dentro de você, já aconteceu. Você só vai perceber depois que as coisas acontecerem. Né? Se você não tem um preparo
consciente, trazer a consciência para você de que as coisas acontecem, e a sua família, ela já vem numa rotina de, olha, não sei o que eu faço nessa situação, quando você passar por um momento de estresse, você vai ter a mesma reação. Você não vai saber o que fazer. Você vai dar tela azul em você e você vai ficar travado. Até passar esse travamento, isso pode levar alguns segundos ou alguns minutos, dependendo de cada pessoa. Aí você vai tomar consciência, putz, o que eu faço? Mas nisso, passou-se 10 segundos, às vezes 2 segundos. Mas lá atrás, quando nós estávamos vivendo nas cavernas, 2 segundos era a diferença entre vida e a morte. Entendi. A dona Ivanete, que é a mãe do Natan, disse que se lembrou do medo que passou quando um rapaz perseguiu ela na rodoviária de São Paulo. Então já deve ter mais de um ano, né, dona Ivanete, que a senhora passou por isso e que realmente a tentativa ali era de fuga mesmo, né, de tentar fugir daquela pessoa que estava te perseguindo lá na rodoviária, aqui da Barra Funda. E aí, a dona Ivanete também comentou mais acima que ela se arrepende das coisas que ela fez quando os filhos dela eram pequenos, né? E é interessante a gente olhar por este lado, né? Como o Natan comentou, tudo que nós fazemos porque naquele momento nós achamos que é a melhor escolha. Nós nunca fazemos uma escolha porque achamos que aquilo vai dar errado, porque achamos que aquilo não é o certo a fazer. Até pessoas que fazem coisas más, né? Que nós julgamos como errado ou mal. Para aquela pessoa, aquilo é o melhor que ela pode fazer naquele momento, né? É difícil a gente lidar com isso quando a gente vê um estuprador, um assaltante, um assassino, né? Mas de verdade, dentro dessas pessoas, elas estão querendo fazer o melhor que é dentro delas também. É meio complexo, é difícil o entendimento disso, mas muitas vezes é porque a pessoa aprendeu com outras pessoas a ser assim, né? Então eu tenho certeza, dona Ivanete, que a senhora há anos atrás e até hoje, a senhora sempre faz as melhores escolhas que a senhora tem no momento. Então, lá atrás, com certeza a senhora optou pelo melhor que podia fazer, né? Uhum. Não sei exatamente o que é, né? Mas realmente nós sempre fazemos o que é melhor, né, pra gente e principalmente para nós, né? Como que a gente se sente confortável, ou precisamos agir, né? Porque muitas mães deixam os filhos até sozinhos para ir trabalhar e é o que tem para fazer. Não tem outra saída, né? Então é isso que precisamos. A Alexandra também comentou aqui que algumas vezes falta entendimento dentro dela, né? E é verdade, Ale, isso acontece com todo mundo, sabe? Existem momentos que falta entendimento para mim também, né? Nós temos alguns circuitos cerebrais e nós temos 3 deles, né? Que nós chamamos de cérebro reptiliano, que é como se fosse um cérebro instintivo, como se nós agíssemos como jacaré. Então imagina que eu estou passando numa lagoa e piso no rabo do jacaré. O que vai acontecer? Esse jacaré vai me atacar. Ele age por instinto, né? Então ele vai morder ali meu pé, minha perna, não sei o que ele vai fazer. Então, muitas vezes quando nós somos atacados, a primeira coisa que nós fazemos é reagir por instinto, por sobrevivência, entende? Então depois a gente, opa, não era isso que eu devia ter feito. Eu poderia ter tido um comportamento melhor, eu poderia ter falado de uma outra forma. Mas sabe, quando o sangue ferve, a gente reage com o nosso cérebro instintivo, né, que é o reptiliano. E só depois a gente passa para o cérebro emocional, né, que é ou racional, que é onde a gente vai pensar, poxa, eu poderia ter feito diferente, né, poderia, e aí a gente promete que de outra vez vai fazer diferente, né, mas no momento que o sangue ferveu, é o jacaré que aparece, é a nossa forma de sobrevivência mesmo. E aí, Natan? Dentro dessa questão, Val, quando a pessoa ela é muito reativa ao que acontece do lado de fora, né? Tipo, a pessoa vem me perturbar aqui, vem cá, já larga um negócio na cabeça dele e ele some daqui. Aí depois, nossa, o que eu fiz? Deixa eu ir lá pedir desculpa. Ou às vezes nem pede desculpa nada, só deixa, faz de conta que não aconteceu nada, né? Eu reagi, se eu viver toda vez reagindo a uma situação, né, e falar, olha, eu vou botar a culpa no meu cérebro reptiliano porque eu estou agindo pelo meu instinto. Isso é uma muleta. Porque hoje,
A partir desse momento, se você não sabia disso, agora você sabe. Você não pode mais usar isso como desculpa. Sinto muito. Nós tiramos a sua desculpa agora. Mas se você age, se você só reage ao que as pessoas fazem com você, tá na hora de você olhar para si e perceber, cara, quem eu tô ferindo por causa de uma ferida minha que tá lá dentro? Por que que eu firo meu colega de trabalho? Por que que eu tô ferindo meu pai? Por que eu tô ferindo minha mãe? Por que eu tô respondendo meu irmão? Por que eu tô respondendo minha vizinha? Por que que eu tenho que reagir dessa forma? Por que eu tenho que gritar? Por que que eu tenho que apontar o dedo para ela e falar, não, eu tenho razão, entende? Percebe que dessas coisas, a pessoa vem com, eu já jogo o alfabeto inteiro, e eu sou assim, eu cresci assim, vou morrer assim, e a síndrome de Gabriela só vai levar você a ficar sozinho. Porque as pessoas, elas vão indo embora, né? Nem todo mundo tem a paciência de conviver com alguém que não muda, que consegue olhar para si e perceber que ela precisa melhorar, né? Aí a gente tem um convívio interpessoal, né? Com os amigos, com a família, né? No relacionamento entre marido e mulher, isso é mais visível, né? É mais comum. A mulher está lá, está há 20 anos casada com o marido, e vem aqui e reclama, porque o meu marido não lava louça, porque o meu marido não põe cueca, não, porque o meu marido, tudo é o marido. Mas e ela? Passou 20 anos da vida deles fazendo o quê? Que o cara não mudou em 20 anos. Ah, Natan, você está querendo então falar que os homens são santos? Não. Cada caso é um caso e sei, tem marido folgado mesmo, tem marido que perturba a mulher dentro de casa. Mas quando a mulher chega aqui, né, a gente tem o nosso grupo aqui, né, Val, onde as mulheres costumam vir para reclamar. Mas quando a gente oferta algo, gente, vamos tomar uma ação? Vamos fazer algo, vamos melhorar? Vamos tentar olhar para o seu casamento com uma outra perspectiva? As pessoas vão embora. Porque elas não querem mudar. Elas não querem passar pelo processo da mudança. Elas só querem reclamar. Elas querem ter uma desculpa, elas querem que alguém fale, realmente, o teu marido é ruim, o teu marido é um folgado, o teu marido é criado pela vovó e manda ele para a mãe dele, que é a mãe dele que vai passar a roupa dele. É isso que elas querem, né? Mas elas não querem catar e falar, não, deixa eu salvar o meu casamento, deixa eu fazer um melhor. Vai falar, não, eu fiz de tudo. Eu fiz de tudo. A hora que você manda um simples desafio de 7 dias, para quem passou 20 anos, 7 dias não é nada. A pessoa não consegue fazer. É verdade. E realmente isso que você falou, né, é claro, nós não devemos usar isso como uma desculpa para não ter mudança, né? Muito pelo contrário. A gente tem que perceber aonde que estão os nossos padrões, né? Aonde que nós reagimos que nós avaliamos como um comportamento não tão bom. E mesmo que a gente não consiga avaliar, outras pessoas conseguem nos avaliar, né? Então é super interessante também que a gente tenha alguém que a gente possa conversar e falar, olha, de verdade, o que que você acha de mim? E às vezes a gente não está preparado para receber esse feedback, né? E é claro, não é para perguntar para todo mundo, né? Mas alguém que esteja ali como seu guia, como um amigo de verdade, um anjo na sua vida. E fazer essa análise, porque às vezes a gente acha que nós somos o alecrim dourado do jardim, né? A gente é o alecrim dourado e o outro, eu também já fui um alecrim dourado, imagina, eu nunca errei na minha vida, né? Os outros que sempre jogavam flechas em mim, né? Então, a gente precisa ter essa perspectiva de ouvir com sinceridade também, sem julgamentos, né? Tipo, olha, fulana, realmente existe este comportamento que você tem que não é tão legal, né? Até a gente pode falar isso também para o outro de uma forma amorosa, porque você não vai falar também de qualquer jeito, né? Não é o que você fala, é o como você fala, né? E aí você se percebe nisso, né? O que eu posso fazer para ser diferente? Como que eu posso mudar isso? E aí, em outro momento que aparece essa situação, a gente já percebe que, não, peraí, deixa eu respirar fundo, e agora, como que eu posso agir de uma outra forma? Então, deixa eu ver aqui os comentários, Nathan, pode ir falando aí. A Letícia falou aqui, ó, eu não consigo mudar o outro, então tenho que me mudar para que a minha mudança influencie o outro. Nossa, acabou a live, entendeu tudo. Letícia, o que você acabou de falar é a base do que eu venho falando há 3 anos sobre os cordéis. Tá? Se você sabe como deixar uma pessoa feliz,
você vai deixar ela feliz. E nós sabemos como deixar a pessoa irritada, sabe, Val? Às vezes a gente quer mesmo que o circo pegue fogo e que os bombeiros estejam de greve para que eu possa ter uma desculpa. Não, porque ele me atacou, porque ele veio para cima de mim, ele me xingou, entendeu? Ele é um babaca, um escroto que não me ajuda, e lá, 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 né? E as pessoas não só vêm com a versão dela, né? A versão Alecrim Dourado 2.0, né? Porque, nossa, porque eu lavo a louça, porque eu cuido, porque eu trabalho, né? Eu sou paciente, eu sou amorosa. Mas, na verdade, quando a gente vai ver, as coisas não são bem assim, né? Sempre tem os dois lados. Ó, toda história, ela tem três lados. O meu lado, o outro lado e a verdade. Porque cada pessoa, ela tem os seus filtros abertos para uma situação diferente. Tá? Isso é muito simples a gente perceber. Se eu falar para você, olha em volta procurando um objeto da cor azul. Né? Vai lá, olha em volta, a gente vai olhar aqui, ó. Um azul, azul, azul. Beleza. Agora fecha o olho e me diga o nome do objeto da cor amarela. 98% das pessoas não vão conseguir lembrar. Sabe por quê? Porque elas estavam focadas no objeto azul, não no amarelo. E é dessa forma que funcionam os filtros que a gente falou no começo da live. Quando a pessoa está com a dor dela de rejeição, ela só vai ver rejeição no mundo. Ela não vai conseguir... Até o cachorro dela vai rejeitar ela. Entende? Né? Imagina um gato. Um gato não é muito fã de dono, não. Um gato, quando dá na teia dele, ó, ele vai para a rua. Tenho 2 hamsters aqui em casa que estão de férias desde ontem. Sumiram. Sumiram os hamsters. Né? E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que revirar o sofá de ponta cabeça, tenho que virar a cama, tenho que caçar, porque eles estão preocupados comigo? Não. Então, eles estão vivendo a vida deles aí. E a gente que se vira para achar eles depois, porque senão a gente só acha o corpo deles com fome. Olha só que legal aqui. Eu esqueci o nome dela. Thaís. Desculpa, Thaís. Ela disse aqui, muitas vezes as pessoas são apenas reflexos de outras que passaram, que estão na vida delas. Isso é muito interessante, que nós chamamos isso de pessoas com P's, né? P mesmo, a letra P, que são os nossos pais, professores, pastores, propagandas, né? E um monte aí de P's que são influentes em nossa vida. Então, muito do que nós temos não é nem nosso. Nós nascemos ali com a mente branquinha e as pessoas foram depositando os conhecimentos dela ou o que ela achava certo e errado pra gente, a gente só vai reproduzindo isso. E quando a gente percebe que nós somos outra pessoa, que nós podemos fazer diferente, que nós temos escolhas diferentes, né? Aí as coisas modificam. Então, essas crenças que são instaladas em nós, realmente tem muito sentido isso que você diz, que são os reflexos. E a gente não precisa ser reflexo de ninguém. Outra coisa que eu gostaria de comentar, Nathan, para a Alexandra, né, que eu lembrei aqui, nós temos também, nós somos formados de 3 coisas, né? Que é a nossa parte infantil, a nossa parte adulta e a nossa parte, essa que eu disse, de crenças, que vem muito dos nossos pais e cuidadores. Então, eu sou formada disso e todo mundo né? E essas 3 partes, elas precisam estar em equilíbrio. E como é isso, né? Às vezes, nós somos adultos demais, nós somos sérios demais, e tem aquela nossa parte criança, sabe? Querendo sair, querendo brincar, querendo se fantasiar de palhaço, e a gente fica brigando. Ai, fica aí, isso é feio, né? Escondendo a criança atrás do sofá. Ou então, a gente é como nossos pais, sabe? Super sérios, nos dando ordem, nos dando regras, né? E a gente não precisa ser um ou ser o outro. Nós precisamos ter os 3 em equilíbrio. Né? Então, existe até uma ferramenta, depois eu posso até te passar, que ela é muito interessante para a gente avaliar qual parte nossa está muito elevada, né? Porque a gente tem uma criança livre, a gente precisa que essa criança livre saia também, a gente precisa de brincadeiras, de sorrir, de rolar na grama. Tá certo que agora com a pandemia as nossas brincadeiras de crianças ficou mais restritas, né?
Mas a gente pode fazer muitas coisas em casa, sabe? Esquecer os julgamentos dos outros. Veja as crianças brincam, não tá nem aí, vocês estão gritando, né? Você tá incomodando os outros, não tá nem aí, só quer encher a boca com 10 chicletes e dar risada, não tomar banho e dane-se o mundo, né? Então a gente precisa deste lado também, né? De deixar as coisas fluírem com naturalidade, com aquilo que a gente tem em essência. Se a gente fica prendendo muito, sendo correto demais, aí a gente entra em colapso, né? Onde as coisas não fluem tão bem. Uma outra mensagem que eu gostaria de deixar é assim: bateu, doeu, agarra que é seu. Então escreve aí para ver se vocês aprenderam. Bateu, doeu, agarra que é seu. O que isso quer dizer? Se alguém fala assim para mim, nossa, Val, mas você tem uma mancha horrível na sua testa. Gente, a minha mancha, ela é horrível. Ela é a minha dor. Vocês não estão enxergando, eu acredito que vocês não estão, mas ela, pra mim, é um sofrimento. Tem que passar um monte de reboco na cara, não tira foto quando é com filtro. Aí se você chegar pra mim e falar assim, nossa, Val, mas a sua mancha tá tão escura, por que você não vai no esteticista? Sabe, o microagulhamento, ele é muito bom. Eu conheço uma pessoa, mas você tá vendo que tá nascendo outra aqui? Então, ou seja, se isso doer pra mim, eu vou abraçar aqui que é meu, eu vou ficar chateada, eu vou fazer uma franja aqui tampar minha testa, porque... Entendeu a mensagem? Então, quando bater, não deixa doer. É mesmo? É assim mesmo, deixa pra lá. Né? Porque se doer, você vai passar dias sofrendo por isso, vai ficar chateada, vai chorar, vai abraçar o ursinho e não vai querer ver ninguém, sabe? Então não deixa doer. Então bateu, doeu, agarra que é seu. Isso mesmo, Lê. Deixa eu continuar vendo aqui. Vai lá, Natan. A dona Ivanete não aceita devolução. Acho que ela quis dizer que eu vou te devolver aí, Natan. Vamos lá. Nessa questão de Que viver no lindo. amanhã, de viver no dia amanhã, né? Que a gente se propôs a falar hoje, tá? A gente tem medo, tá? Por natureza, poucas pessoas conseguem lidar com o novo, mas nós estamos vivendo num momento aonde o amanhã é incerto. Mas aqui nós temos um paradoxo. Quando em nossa vida nós tivemos certeza do amanhã? Nunca. Percebe? Tipo, hoje as pessoas olham, porque a doença X está aí, porque o governo X, Y está fazendo aquilo lá, porque eu vou em tal lugar não tem emprego, porque eu vou em tal lugar a fila do médico está enorme, porque eu vou no mercado, o arroz está muito caro, porque a minha filha não sai do celular. Cara, percebe que as coisas, elas são igual. Se você pegar 2 anos atrás, tá a mesma coisa. Nossa, Natan, você está dizendo que então, que as pessoas não estão morrendo? Sim, eu sei que estão. Não estou dizendo que não. Mas a questão é que a gente sempre teve essas notícias, sabe? E quando a gente foca na parte negativa do mundo, a gente vai ter cada vez mais medo do que pode vir a acontecer. E a gente lembra, nós temos 3 reações. Ou a gente foge, ou a gente encara, ou a gente trava. A questão tem muita gente travando e fugindo por causa do medo do que pode vir a acontecer. Pode. Talvez nem aconteça, entende? Mas a gente também pode nos preparar para enfrentar. A gente pode nos preparar para poder receber essa informação, essa notícia e estar bem. Imagina, eu tenho hoje 37 anos, tá? Até poucos anos atrás, eu tenho que trabalhar, arrumar um emprego, porque eu preciso me preparar para a aposentadoria. Olha só, né? Porque o sonho do brasileiro é se aposentar, né? Agora, olha para o aposentado que está do seu lado. O aposentado, não o pensionista, o aposentado. Que trabalhou 30, 35 anos, carteira registrada e está lá recebendo a aposentadoria. A aposentadoria é suficiente para ele poder viver? Agora, será que ele consegue pagar pelo menos metade dos remédios que ele precisa na vida dele? Entende? As pessoas, elas focam numa situação, não, porque eu tenho que trabalhar registrado, porque eu tenho que ter uma segurança
do meu seguro-desemprego, do meu fundo de garantia, né? Porque quando eu for aposentado, o governo vai me dar o meu benefício. Gente, não é benefício. A aposentadoria, o governo já te roubou por 35 anos. E o que ele devolver para você não vai ser nem metade da metade daquilo que ele pegou seu. Mas nós ficamos presos numa crença de que aposentar é bom. Receber um dinheirinho, uma merrequinha lá, que é pouco mais que um salário mínimo, que a maioria das pessoas pega, é bom, né? A mulher ainda consegue pegar, se o marido morrer trabalhando, registrado, a mulher ainda tem lá a pensão do marido, né? Mas e se ela separar antes do cara morrer, que geralmente tem acontecido hoje em dia, né? E a gente fica vendo assim, nossa, como que eu vou fazer no amanhã? O que eu posso fazer? Hoje é quinta, né? Quinta-feira. O que eu vou fazer no final de semana? Cara, a gente pode não estar vivo amanhã. A gente pode passar por alguns problemas mais sérios amanhã. Mas também, amanhã, a gente pode ganhar na Mega Sena. Pode surgir alguém que resolva o problema do mundo. E eu vou ficar perdendo o meu momento presente de viver com a minha esposa, de viver com o meu filho, de ter um momento para mim, nem que seja para não fazer nada, mas é o meu momento hoje. Percebe? Eu tenho 3 opções para poder fazer com isso. Ou eu vou travar, ou eu vou fugir, ou eu vou enfrentar. Então, o que eu posso fazer hoje para poder estar mais preparado para enfrentar uma adversidade amanhã? Né? O que eu consigo fazer? A gente tem lá o nosso projeto, tem os nossos conteúdos que vem dando insights, que vem dando dicas, que vem trazendo as pessoas para que elas possam sim estar preparadas. Né? Para que quando acontecer com elas isso, elas poderem ter uma resiliência e conseguir assim se desenvolver. Nossa, não, eu consigo passar por isso. Eu não preciso ficar chorando. Eu não preciso fugir nas drogas, fugir na bebida, fugir no cigarro, fugir na reclamação, fugir na procrastinação. Eu posso enfrentar isso. Eu posso resolver meus próprios problemas. É isso mesmo. Aqui a Thaís comentou que ela percebeu que ela estava caindo nessa rotina de medos, né? E por conta da situação que nós estamos, a pandemia, ela teve que parar um momento, respirar, chamar a atenção dela mesma, entender qual era a realidade dela, né? E o que ela ia fazer com tudo isso, né? E é verdade. Então, de fato, nós temos um problema externo aí que está acontecendo no mundo, assim como já aconteceu em outras épocas, né? Esta não é a primeira pandemia que nós passamos, nós como seres humanos, talvez seja da nossa geração, mas não da humanidade, né? Então, se a gente perguntasse para um sobrevivente, eu gostaria até de fazer um adendo quanto a isso, né? Falando da gripe espanhola, na Segunda Guerra Mundial, se nós tivéssemos a oportunidade de conversar com algum sobrevivente da guerra, muito provavelmente eles nos contariam como que eles superaram todas aquelas dificuldades, né? Então eles passaram ali algum tempo, né, no começo do século passado, vivendo na guerra, e quando a guerra acabou, o que aconteceu? As pessoas, né, eles estavam felizes porque a guerra tinha acabado e eles iriam retornar para casa, retornar para a sua família. E o que aconteceu? Foi onde surgiu a gripe espanhola, porque muito provavelmente a gripe espanhola surgiu no final da guerra. Então eles foram contaminados ali, cada um foi para suas casas felizes, e aí surgiu um outro problema, que foi a gripe espanhola, que matou 1/4 da população, se eu não me engano. Né? Então assim, morreu muita gente com a gripe espanhola. E nisso, nós passamos por toda essa evolução, né, todo esse tempo, e surgiram outras pandemias, algumas mais faladas, outras menos faladas, né, e as pessoas também lidaram com isso. E aí, Thaís, isso que você disse é muito interessante, porque nós temos 2 opções, né, ou a gente se levanta, ou a gente ou a gente bloqueia, né? Se a gente para, como que nós paramos? Nos lamentando, porque nós vemos hoje pessoas desempregadas, pessoas doentes, né? Mas nós temos a opção. Então, eu me levantei, né? Eu, Natan e outras pessoas que fazem movimentos como esses e outros, elas estão se levantando, assim como você, da sua forma, também está criando, como eu disse, né? Durante a crise que a gente
sai da rotina e fala, e agora? O que que eu vou fazer com tudo isso? Como que eu posso contribuir com o mundo? Né? Ou com a minha própria vida, é aqui. Né? É agora que a gente precisa arrumar dinheiro, sobreviver, criar novas coisas. Então, é exatamente isso, é parar, respirar, a gente não se envolver com o problema que existe. Se nós estivéssemos dentro de um carro, numa viagem, digamos que essa viagem tivesse 1.000 quilômetros, e nós tivéssemos percorrido 500 quilômetros já, e ali no meio do deserto, ali no caminho, né, das estradas, acabasse o combustível, ou sei lá, desse algum problema no carro. E nós temos mais 500 quilômetros pela frente. O que que nós vamos fazer? Será que nós vamos sair do carro, voltar alguns quilômetros atrás no último posto que nós passamos para pedir ajuda? Será que nós íamos pedir carona para alguém, né, chamar um guincho? Ou a gente ia culpar a pessoa que está do nosso lado? Caramba, você não abasteceu, você não me lembrou, por que você não fez a revisão do carro? Ou pior, será que a gente ia parar no meio da estrada, sentar e chorar, se lamentar? Então é essa reflexão que nós temos que fazer, porque alguns estão parados chorando na beira da estrada, outros levantaram e estão voltando os 500 quilômetros a pé, mesmo que demore dias, né? E outros estão culpando quem está do lado. Então eu espero de verdade que nós tenhamos a possibilidade de se levantar e fazer diferente, né? Deixando o medo de lado. O medo ele sempre vai aparecer, mas nós temos que ser maior do que eles, né? Então eu acho que esta é uma mensagem super importante, Natan, e você pode concluir aí. Não sei quanto tempo nós temos ainda. Eu acho que já está acabando o nosso tempo. Tem mais alguns minutinhos que a gente atrasou um pouco. Né? Você pode encerrar aí. Né? Mas, pessoal, é assim, o medo, ele vai sempre nos existir porque é nosso sentir medo. Né? Sentir medo é coisa do corajoso, tá? É normal você sentir medo das incertezas da vida. Mas, quando esse medo te trava ao ponto de você não conseguir se levantar e poder ir adiante, dar o próximo passo para você poder crescer, aí nós temos um problema. Aí você vai vestir a roupa de vítima, aí você vai vestir a roupa do cara que só reclama, aí você vai ser aquele cara que vai botar a culpa no outro, você vai ser aquele cara que vai chorar o tempo todo, você vai ser aquele cara que não vai assumir as suas responsabilidades. Mas tudo é um processo. Você não é tomando um comprimido, não é eu dando uma senha mágica aqui que as coisas vão resolver. Tudo é um processo. E tudo bem, respeite o seu processo. Entende? As coisas podem, cada um, você fala assim, mas fulano passou numa consulta, num atendimento e já está melhor hoje. O fulano é fulano, você é você. Entendeu? O caminho do desenvolvimento pessoal, ele é cheio de altos e baixos. Normal. O que a gente pensa é o seguinte, quando a gente está numa crescente, a gente força para poder ficar nessa crescente. Mas quando a gente cai, a gente tem a consciência que estamos caindo. E eu me permito cair. Eu permito falar, olha, não estou bem, não estou legal, me deu uma baixa, me dá uns minutos para mim que eu preciso respirar. Para quê? Para que eu possa recuperar o meu fôlego e voltar a subir. Não dá, não somos robô, não somos máquina. Olha, eu estou sempre bem, eu estou super feliz, eu estou sempre... Não, se você está sempre feliz, você tem outro problema. É verdade. É uma outra questão, entendeu? Então, as coisas elas vão caminhando dessa forma, tá? Essa aqui é a nossa primeira live dessa questão sobre as estratégias para a gente poder encarar o medo. Teremos outros trabalhos desses. Quem quiser participar, temos um grupo lá no WhatsApp, onde a gente está colocando outros conteúdos complementares para poder ajudar vocês a poder participar dessa questão, tá certo? Quiser participar do grupo, chama eu, chama a Val aí no direct que a gente manda um link para vocês. Vai ser um prazer ter vocês lá conosco. É isso aí. Tchau, pessoal. Beijão. Até o nosso próximo encontro. E falar encontro, quando será a próxima live? Segunda-feira? Vamos fazer segunda-feira? Vamos conversar com o pessoal no grupo em qual tema que eles vão querer para segunda-feira? Tá bom. Eu queria falar também, Natan, que você tem um e-book super bacana sobre a ansiedade. Eu acredito que possa ajudar algumas pessoas, né, de uma forma bem natural aí, a passarem por esses desafios também. Show de bola. Pessoal, chama no direct aí o Natan que ele manda pra vocês. Combinado? Vai um print aí, Natan. Bate aí sua mãozinha aí. Aí. Consegue tirar Alguém tira aí e manda pra gente. Valeu. Tchau, pessoal. Um abraço.